você sabe analisar se você está confusa no processo de vendas? Vamos lá. Primeira análise que você tem que fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? A primeira pergunta para você é: você sabe exatamente o que você tem que fazer no começo de uma venda, no meio de uma venda e no final de uma venda? Você sabe exatamente como é que começa um contato? Como é que você desenrola esse processo de vendas? E como você deve fechar essa venda? Se a tua resposta for: não, Bia, não tenho ainda isso já bem definido. Ah, eu tenho dúvida, eu não sei como começa exatamente uma venda. Então, provavelmente você está confusa nesse processo. Você está confusa em tudo que você tem que fazer. Não sei o que eu tenho que fazer quando eu começo, não sei o que é meio de uma venda, como é que eu levanto a necessidade, como é que eu entendo melhor a respeito do cliente. Não sei como é que eu fecho uma venda. Então, bora lá. Vamos lá. Normalmente, pessoas que são confusas, que estão confusas no processo de vendas, olha só, elas não conseguem controlar esse processo. Controlar o processo no seguinte sentido: de saber exatamente qual é o próximo passo. Então, assim, veja, outra análise para você se identificar, tá? Outra análise. Se você não está controlando esse processo, ou seja, você não sabe o que vai ser daqui para frente, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui para frente. Será que esse cliente vai voltar? Será que esse cliente vai fechar? Será que esse cliente vai realmente me ligar amanhã, como ele disse? Se você não está sabendo o que vai ser da tua vida amanhã, depois de amanhã, final do mês, provavelmente você está confusa no teu processo. Provavelmente está. E aí, gente, eu quero nessa aula trazer um passo a passo para vocês diminuírem essa confusão. Essa live vai ser uma das lives mais práticas que a gente já teve até hoje aqui na armadilha da vendedora especialista. Vai ser uma das lives mais práticas, por quê? Porque eu quero te dar um passo a passo para você diminuir essa confusão que tem dentro aí de você. Eu quero diminuir isso junto com você. Então, se você ainda não está preparada, se você ainda não abriu, tá? O teu papel, não pegou o teu caderninho, não pegou a tua caneta, se prepara. É importante porque a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou entregar um passo a passo para você. E eu quero que você aplique esse passo a passo amanhã. Tá bom? Porque já vai fazer bastante diferença. Então, vamos lá. Olha só a importância, né? Antes de eu ensinar um passo a passo, eu preciso só deixar uma coisa muito clara com vocês. Muito clara. Peraí, gente, só um minuto. Preto, você conecta aqui que vai desligar o computador que eu esqueci, por favor? Vamos lá, gente. Deixar uma coisa muito clara aqui com vocês. Para eu explicar para vocês esse passo a passo, eu preciso rapidamente contar um pouco mais a respeito do processo de vendas. Lá, quando a gente estiver na jornada, ok? Na jornada, vendedora especialista, o evento da semana que vem, o evento que nós estamos nos preparando, você vai aprender mais sobre isso, com mais profundidade, tá? Mas eu preciso te contar a respeito do processo de vendas, porque para algumas pessoas, o processo de vendas ainda não é algo tão claro. E normal, gente, isso não é culpa de vocês. Isso é porque vocês nunca foram direcionadas da maneira correta, ok? Então, lá na jornada, na semana que vem, vocês vão ter a informação completa. Mas hoje, eu preciso contar para vocês que esse passo a passo, eu não tirei da minha cabeça. Não é o que a Bia acha. Ah, eu acho que é isso. Não. Esse passo a passo foi tirado de um processo testado, aplicado, que funciona. Um processo testado, aplicado, que dobra as vendas em 30 dias. De quem aprende, de quem aplica e de quem aprimora.
Tá bom? Então, bora lá, vamos lá. Veja, esse processo, gente, eu quero deixar claro para vocês. Ele é um processo que tem começo, meio e fim. Então, vai te direcionar desde o começo do contato. Começo, meio e fim. E aí, pense só, olha só. Eu estou falando de um passo a passo para fazer uma venda consultiva. Você já deve ter ouvido eu falar disso aqui. Eu não vou falar para vocês a respeito de você tirar pedido de uma venda tradicional. Eu não vou falar a respeito disso. Por quê? A venda tradicional é aquela venda que você simplesmente atende o teu cliente e entrega o que ele pediu para você. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre vendedoras que são tiradoras de pedido. Eu vou para um nível acima de vendas, que é a venda consultiva. A venda consultiva, você precisa entender a realidade do teu cliente. Você precisa saber exatamente o que ele está passando, desenhar o diagnóstico da situação atual dele, para depois você indicar a melhor solução. Basicamente, gente, a vendedora consultiva, ela tem papel fundamental. Sem ela, a venda não vai acontecer. Porque é ela que entende o que o cliente está passando, é ela que entende quais são as principais dificuldades e como esse cliente vai superar isso. É ela que entende isso, ok? E aí, presta bastante atenção, olha só a importância disso. Se você tem um papel fundamental no teu processo de vendas, eu estou afirmando isso, você tem um papel fundamental no teu processo, você concorda que vai ser difícil fazer no jeitinho? Vai ser cada dia mais difícil levar na maciota, eu vou fazendo desse jeito, se der certo eu faço desse, vamos que vamos. Vai ser difícil. Por quê? Porque, gente, esse processo tem começo, tem meio, tem fim, para te auxiliar, para te ajudar, para você não ter que ficar inventando a roda toda hora, para você não ficar mais nervosa, sem ter ideia do que fazer para bater as metas, para você saber como é que você vai agir caso o cliente comece a te ignorar, para saber como é que você vai agir caso o cliente te dê uma desculpinha qualquer, para saber como deve ser a sua ação, a sua atitude, se o cliente falar que o teu produto está caro. Como que deve ser a sua atitude, qual deve ser a tua fala se o cliente te perguntar o preço antes do tempo. Então veja, olha só, esse processo não é o que a Bia acha, é algo que já foi estudado, aplicado, testado e validado. Eu vou trazer aqui para vocês um passo a passo para você diminuir a confusão que tem dentro de você. Será que esse é o momento? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É por isso que eu quero te dar esse passo a passo. E a respeito das etapas do processo, você vai aprender mais adiante. Mas é importante que você entenda que o que você não pode fazer fora de ordem. Porque, gente, um processo de vendas, ele tem começo, meio e fim. É importante vocês entenderem isso. O começo, meio e fim de um processo de vendas tem que ser respeitado. Uma etapa depende da outra. E a grande questão é, as pessoas não sabem quais são as etapas. As pessoas pulam as etapas. As pessoas vão para frente, vão para trás, vai e volta no momento errado. Gera uma confusão gigantesca na cabeça delas. Elas não sabem mais o que elas estão fazendo. Elas se perdem no meio do processo. Então, esse passo a passo deve ser respeitado, porque existe uma ordem cronológica, existe uma ordem de tempo, de prioridade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, gente, você querer inverter a ordem desse começo, meio e fim, que eu falo do processo, porque vai dar errado.
vai dar errado. A grande questão é, presta atenção, se eu tô falando para você, tem começo, meio e fim. Aí você vai lá, na hora que você tá no começo, você já tá lá no final. Aí, na hora que é para você finalizar, você volta pro começo, que você nem sabe o que você tá fazendo. Na hora que você tá no meio ali, precisando pegar a informação com o cliente, conectar com ele, mostrar que você pode ajudar, você já faz para o cliente ir embora. Você nem sabe por quê. E nem sabe por quê. Então, por isso que eu quero dar esse passo a passo, tá? Vejam vocês a importância de vocês aprenderem esse processo. Porque a dor de cabeça, gente, a partir daí vai diminuir. A ansiedade de vocês vai diminuir, o medo de vocês vai diminuir, a insegurança vai diminuir. Porque você vai ter algo para seguir. Você não vai ter que inventar a roda, você não vai ter que todo dia, a hora que você chega lá no trabalho, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Tá bom? Então vamos lá. Bora! Passo 1. Primeiro passo. Vamos lá, primeira coisa. Defina quais atividades você vai fazer no dia. Primeiro passo de tudo. Defina o que você vai fazer no dia. E pelo amor de Deus, defina isso antes de começar a trabalhar. As pessoas já entram no batidão logo de manhã, resolvendo pepino, e vai atrás daquilo, e vai atrás daquilo, aí começa a embolar o dia, aquele dia embolado, completamente embolado. Então, não faz sentido. Como é que você quer ter resultado de venda se você não sabe exatamente o que você tem que fazer? Então, a primeira coisa, o primeiro passo, defina quais serão as atividades que você vai dar prioridade naquele dia. O que você vai fazer? Ah, Bia, mas no meio do dia sempre aparece um monte de coisa para resolver? Sempre aparece aquele monte de questão? Sim, gente, mas pelo menos, você está preparada em relação às suas prioridades de vendas. Você tem que estar preparada em relação a isso, porque se você não tiver, você vai de acordo com as demandas. Você vira lá mais uma ali no meio da multidão. E aí você não termina o dia, você não sabe se você fez o que você tinha que fazer, você não conseguiu vender o quanto você deveria, e você não sabe. Então, o primeiro passo, defina quais são essas atividades, ok? Passo 2, tenha definido para quem você vai vender. Existe um conceito em vendas que se chama perfil de cliente ideal. Não adianta sair atirando para todos os lados quando você precisa prospectar clientes. Não adianta você sair atirando para todos os lados. Porque tem gente que não tem o perfil para comprar de você. Tem empresa que não tem o perfil para comprar da tua empresa. Não adianta perder tempo com esse tipo de cliente. Então, perfil de cliente ideal. Qual é o perfil de cliente que eu vou buscar? Que eu vou atrás? Se você trabalha vendendo para outras empresas, presta bastante atenção em relação à segmentação que você está usando. Que tipo de empresa, que nicho que você está buscando? Quais são os segmentos? Se você faz venda para pessoa física, começa a entender qual é o perfil, que tipo de pessoa normalmente compra comigo, sai satisfeita e dá tudo certo. Porque se você não definir isso antes, gente, o que vai acontecer? Você vai atirar para todos os lados, você vai ficar completamente perdida, completamente confusa se você está fazendo algo importante para aquela pessoa, para aquela empresa ou não. Você vai ficar naquela dúvida eterna e não vai ter resultado, não vai ter o resultado que você precisa. Você não vai vender o quanto você precisa, tá? E aí, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você não vai vender para todo mundo. Tem gente que fala assim, eu posso vender para todo mundo. Não, você não pode. Porque tem gente que não faz parte do teu perfil de cliente ideal. E por mais que você tente, por mais que você fale, por mais que você apresente,
Por mais que você queira convencer, não vai rolar. Então, por que você vai ficar perdendo tempo com um ser desse? Então, o primeiro passo, voltando, recapitulando, defina quais são as atividades que você tem que fazer no dia. Quais são as atividades prioritárias? Não pode dormir sem fazer. Ok? Passo 2, defina para quem você vai vender, quem que você vai buscar. Então, qual é o perfil de cliente ideal? Comece a entender um pouco mais a respeito da tua empresa, carteira de clientes, quem que deu mais certo, que tipo de perfil, qual era o segmento, qual era a pessoa, da onde a pessoa vem, onde que a gente encontrou essa pessoa. Ou seja, começa a pensar um pouco mais antes de sair agindo. Começa a colocar estratégia nesse negócio aí. Não somente sair, sai, atirando para todo lado. O atirar para todo lado não vai fazer, de fato, a gente ter o resultado que a gente precisa. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Escrevam aí nos comentários para mim. Está fazendo sentido tudo isso? Porque se hoje você sente que está confusa, não sabe como que começa, não sabe como que termina, não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, significa que tem um pequeno problema aí. Que talvez seja um pouco de falta de conhecimento, de não saber a respeito do processo e de se virar nos 30, ter que fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque eu preciso, de fato, entregar o resultado. Então, tá fazendo sentido para vocês? Escrevam aí para mim nos comentários para eu saber, para eu continuar nesse passo a passo aqui que está programado para vocês. Sim? Tá fazendo sentido? Ou seja, o que eu quero com esse passo a passo? O que eu espero com isso, tá? Eu espero que, de fato, o teu dia a dia seja mais tranquilo. Eu tenho falado bastante nessas lives, né? Eu não sei se você se sente assim também, mas a maioria das pessoas que eu converso, que trabalham com vendas, que precisam vender, sentem assim. Sente ansiosa no final do dia, sem saber se você vai conseguir entregar a meta que você precisa entregar. Se sente ansiosa porque você não sabe como é que você vai terminar o mês. Você se sente ansiosa, nervosa, estressada, porque parece que você não tem controle a respeito das suas ações. Você começa uma venda, você faz, você se dedica, você fala com o cliente, você faz o que o cliente pede, você vai para cima, vai para baixo, aí aquele cliente some e nunca mais volta. Isso te dá uma sensação de impotência. Isso te dá uma sensação de, meu Deus, não sei o que eu devo fazer. Se eu não sei o que eu devo fazer, eu tô perdida. Eu tô parecendo uma cega no meio do tiroteio. Eu não sei se você se sente assim. Diz para mim nos comentários. Sim, eu me sinto, se você se sente. Se você não se sente perdida, se você não se sente assim, escreve não me sinto assim. Ok? Escreve aí para eu saber, gente, por que isso? Porque é importante eu conhecer o sentimento de vocês, o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo. A partir daí, a gente traz cada vez mais conteúdos relevantes para vocês, mais conteúdos de acordo com a realidade de vocês. E da onde eu tô tirando isso? Por que as pessoas se sentem ansiosas, nervosas, sem saber se vão dar conta de pagar os boletos no final do mês, sem saber se vão dar conta de entregar a meta? Por que as pessoas se sentem assim, ansiosas, com medo? Porque elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer. Elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer. E aí elas vão levando do jeito que dá, elas vão no jeitão. Do jeito que dá eu vou. O jeito que eu me achei até agora é assim. E é óbvio, quando você não sabe o que fazer, você não sabe o que está errado. Quando você não sabe o que está errado, você não sabe o que você tem que melhorar. Quando você não sabe o que você tem que melhorar, você vive nesse loop infinito de
ansiedade, estresse, nervosismo, dúvida, insegurança, medo, confusão. É um estresse infinito. Você começa o dia estressada, você termina o dia ansiosa. Vai passando dias do mês, você vai ficando nervosa, porque você precisa bater a meta, você precisa vender, você não consegue. Aí vai chegando mais perto do final do mês, você já não dorme mais. Por quê? Você é uma pessoa comprometida. Você não gosta de não entregar resultado. Para você não existe essa possibilidade. Você se comprometeu. Tua palavra vale mais que tudo. Aí você já não consegue dormir mais. Aí você tem que começar a tomar remédio para poder controlar esse sentimento ruim. E aí você entra cada vez mais nesse looping de estresse, ansiedade, nervosismo, medo, insegurança, confusão. Estresse. Faz sentido isso? Conta pra mim, quem tá passando por isso neste momento? Neste exato momento, quem está passando por isso? Nervosismo, estresse, ansiedade, medo, insegurança, confusão. Será que eu vou dar conta? Quem está passando por isso aí? Nesse exato momento. Respondam para mim aí. Respondam aí no chat. Bora lá. Por que eu acredito que tem pessoas passando por isso nesse momento? Porque, gente, era o que mais acontecia comigo antes de eu começar a aprender sobre vendas. Era o que mais acontecia comigo. Eu vivia a flor da pele, sabe? Eu vivia a flor da pele. Eu tinha medo de tudo, eu não tinha certeza se ia dar certo, se não ia. Eu tinha uma insegurança gigantesca. Eu passei por isso. Fiquei nesse looping, nesse vai e volta durante 5 anos. Tem ideia? 5 anos. Então foi algo muito forte para mim, tá? Muito forte. E eu acredito que vocês estejam passando por isso também. Eu acredito muito que vocês estejam, porque é algo natural de acontecer, tá? Mas vamos seguir, ó. O pessoal tá dizendo, eu tô com estresse, eu tô estressada, assim. Então, bora lá. Vamos continuar. Já dei os 2 primeiros passos para vocês diminuírem a confusão. Terceiro passo. Escreve bem grande. Escreve bem grande aí. Foco na pessoa. Foco na pessoa. Gente, pessoa faz negócio com pessoa. Pessoa faz negócio com pessoa. Sabe o que isso significa? Mesmo que você venda para CNPJ. Mesmo que você venda para CNPJ, você faz negócio com pessoa. Então, o teu foco tem que estar na pessoa que você está atendendo. Não é o foco em você, do que você quer, do que você gosta, do que você espera. Não. O foco é no outro, no seu cliente. É como que você pode ajudá-lo da melhor maneira. É como que você pode entender o que ele está passando da melhor forma possível. Então, tira um pouquinho o foco de você, das suas coisas, de falar da tua empresa o tempo inteiro, de falar do teu produto o tempo inteiro, de não dar tempo do cliente nem respirar de tanto que você fala parecendo uma matraca. Foco na pessoa. Você sempre vai estar negociando com outro ser humano. Com outro ser humano. Se tem outro ser humano ali, o que tem? Tem emoção, tem sentimento, tem um outro ser humano na tua frente. Porque, gente, vocês concordam comigo? Se esse cliente não for com a tua cara, se ele entender por algum motivo que você não está agregando nada para ele, ele não vai fazer negócio com você. Ou seja, o teu foco tem que estar na pessoa que você está atendendo. Vendas não é a respeito de você, não é sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Vendas é sobre o seu cliente, sobre o outro. O teu foco tem que estar em desenvolver um relacionamento com essa pessoa para que essa pessoa se conecte emocionalmente com você.
Porque a partir daí, gente, o negócio vai fluindo, o negócio vai acontecendo. Se não for dessa forma, dificilmente vai ter vendas. Dificilmente. Então, o terceiro passo é joga todo o teu foco no outro, entender o outro. Entender o outro. E aí a gente vai para o passo 4. Vamos lá. Entenda o que o cliente precisa. Entenda o que ele espera, o que ele deseja, o que ele foi buscar, o que ele está passando, como é que está a situação atual dele. Entende tudo isso. Porque se você não entender o que esse cliente está passando, dificilmente o que você indicar para ele, ele vai comprar a ideia. Dificilmente. Ela nem me perguntou o que eu tô passando, ela nem sabe o que eu tô passando. O que ela é? Quem é ela para me ajudar? Quem é ela? Então veja, o que eu quero deixar claro para vocês. Olha isso. Você precisa entender o que o seu cliente precisa. Na verdade, assim, gente, ó, você precisa colocar isso como algo que tem que acontecer em todo contato com o cliente. Todo contato com o cliente. Por quê? Porque se não for dessa forma, dificilmente vai sair venda. Então, nós falamos os 4 passos. Primeiro, para a gente diminuir essa confusão, essa coisa aí toda misturada, tudo perdido aí que está no teu dia a dia. Primeiro, defina quais são as atividades que você vai fazer no dia. Pronto, primeira coisa. Segunda coisa, defina para quem você vai vender. Qual é o perfil de cliente ideal? Para quem é? Não adianta sair atirando para todo lado, ok? 3, foco na pessoa. Na pessoa que você está atendendo. Lembra, tem outro ser humano na minha frente. Eu preciso fazer com que esse ser humano confie em mim. Eu preciso fazer com que esse ser humano vá de fato com a minha cara, que ele se abra comigo. Porque se esse ser humano não se abrir comigo, não vai adiantar nada. Aí o passo 4, entenda o que o teu cliente precisa, pergunte mais, pergunta para ele, pede para ele te contar, fala que você quer ajudar, fala que você quer ajudar e que para isso você precisa de informação. Fala sobre isso, porque se você não falar sobre isso, ele não vai se abrir. Então deixa ele tranquilo para se abrir, sabe? Confia, eu tô aqui para te ajudar, basicamente é isso. Esse é o passo 4. E aí nós vamos para o passo 5, que esse eu quero que você rabisque, faça um monte de... Nossa, você faz o que você quiser aí. É o mais importante de todos. Passo 5. Somente depois disso que você vai apresentar o teu produto. Não adianta, gente, as pessoas, elas não sabem o começo, o meio, o fim de uma venda e elas começam o contato apresentando o produto. E não é. Se fosse só apresentar produto, gente, para que ia precisar de nós lá? Não era mais fácil gravar um vídeo maravilhoso do produto, explicando tudo assim maravilhosamente bem com o vídeo? E a hora que o cliente chegasse, ele já ia lá na loja, na empresa, tal, clicava ali, qual produto você quer saber? Eu quero saber esse. Aí já vinha o vídeo todo explicativo, coisa mais linda. Nem necessariamente esse cliente ia precisar sair de casa. É só clicar lá no site, ver o vídeo e comprar. Não é assim que funciona. A venda consultiva não é assim que funciona. Então não adianta, a primeira coisa que você for fazer, apresentar o teu produto, tá misturando as etapas. Você tá querendo fazer algo que você teria que fazer no meio do contato, você tá querendo fazer no começo e não vai dar liga. Por quê? Tem um passo a passo, ordem cronológica, tem coisa que tem que acontecer primeiro, porque se não acontecer, não vai dar liga.
Por exemplo, olha que coisa simples, né, da gente entender. Como que eu vou fazer negócio com alguém que eu não confio? Como que eu vou comprar de alguém que eu não confio? Faz sentido isso? Nenhum. Como que você tem autoridade para me falar que eu preciso desse produto, desse serviço, se você nem perguntou a respeito da minha necessidade? Se você nem sabe pelo que eu estou passando? Como é que você pode ter certeza que eu preciso desse produto e não do outro? E não do outro serviço? Como que você pode ter certeza em relação a isso? Vocês percebem, gente? Uma coisa está ligada na outra. Só que qual que é o problema? As pessoas não conhecem esse processo.